Olá, meus queridos irmãos, queridas irmãs. Na graça do Cristo ressuscitado, nós estamos juntos novamente, em comunhão com toda a igreja, para podermos celebrarmos nesta grande solenidade, esta festa, de São Pedro e São Paulo, que a igreja celebra no dia de hoje. São Pedro e São Paulo, eles são considerados na igreja como as duas colunas da igreja, né? São Pedro, ele representa a coluna institucional, porque Jesus institui a igreja através de Pedro, através dele. E São Paulo representa a coluna carismática da evangelização. Foi através de São Paulo que a igreja, naquele contexto, logo após a morte de Jesus, ela ganhou então dimensão muito mais ampla, né? O evangelho atingiu o coração do Império Romano, todas as regiões, porque Paulo ele tinha uma preparação, uma capacidade intelectual, a nível de inteligência, de estudo, né? Muito maior do que Pedro, né? Porque Pedro era um homem simples, né? Um pescador, um pai de família, etc. E Paulo, só que Paulo ele era um perseguidor do evangelho, né? No início ele estava a serviço do Império Romano, e depois ele passa pela experiência da conversão, né, a caminho de Damasco. Deus então toca o coração de Paulo, e a partir daquele momento, ao se converter, ele deixa de perseguir e passa a ser perseguido por causa do evangelho, né? Exatamente essas duas figuras importantíssimas que nós estamos celebrando, que a igreja celebra no dia de hoje. E eu gostaria de partilhar com vocês, então, o evangelho que a igreja propõe para o dia de hoje. É o Evangelho de Mateus, que nos diz o seguinte: quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou para os seus discípulos: quem as pessoas dizem que é o Filho do Homem? Eles disseram: alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Perguntou-lhes então Jesus para eles: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu e disse: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu para Pedro: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque não foi alguém de carne e sangue que te revelou isso, e sim o meu Pai que está nos céus. Portanto, eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Palavra, da salvação. Meus queridos irmãos e queridas irmãs, nós sabemos que Jesus, ele ao iniciar a sua missão, ele começa geograficamente na região da Galiléia, que é a região norte, da Palestina, e ali logo de início ele forma então o seu grupo, de apóstolos que desde o princípio tiveram então essa incumbência de conviver com Jesus, experimentar no cotidiano da vida a experiência de Jesus, vivendo no contato de anunciador, de grande instrumento da paz, instrumento da esperança do povo. E o Evangelho ele sempre narra Jesus em caminhada, uma caminhada em direção a Jerusalém, onde ele terminar ali a sua missão terrestre, porque lá ele pagou com a própria vida o preço do seu trabalho, o preço daquilo que ele abraçara. Ao longo da caminhada, Jesus ele despertou, nas pessoas, principalmente as pessoas mais simples, uma alegria muito grande, um entusiasmo muito grande, porque Jesus foi aquela voz de defesa e de acalento que eles não encontravam em nenhum outro espaço, né? Mas por um outro lado, Jesus ele foi provocando, principalmente por parte daqueles que detinham o poder de comando na época, e aqui vale a pena destacar que era o Império Romano, que estava lá politicamente
dominando aquele povo, Jesus ele provocou algumas reações adversas, né? Eles não gostavam muito, porque Jesus ele questionava toda aquela prática do pecado social, toda forma de exploração, de ganância, que atentava contra a dignidade das pessoas. Então eles não gostaram muito de Jesus e já começaram, né, já ao longo da trajetória de Jesus, que foi curta, já tramar a morte, né, de Jesus. Jesus chegando como que ao final da sua missão, ele faz ali como que uma revisão, né, do que ele provocara ao longo da caminhada e principalmente o que as pessoas haviam entendido a respeito da pessoa dele e a respeito principalmente da missão que ele estava anunciando, o reino, né, o novo reino. E ao perguntar para os apóstolos, o evangelho ele nos mostrou que os apóstolos então vai constatar a Jesus de que estava havendo uma grande confusão em compreender quem era a pessoa de Jesus e a missão que ele estava anunciando, né? E Jesus então aí, ao perceber que essa confusão era um fato, Jesus olha para os discípulos e pergunta aos apóstolos: mas e vocês que conviveram comigo, quem realmente eu sou? E aí a gente vê então essa atitude de Pedro, que já assumindo a postura do líder do grupo, ele vai falar: tu és o próprio Cristo, né? O grande Messias, o Filho do Deus vivo, que deveria vir a este mundo. E Jesus então vai falar: ó, é a ação de Deus, Pedro, que está do Pai, que está se revelando no seu coração. Portanto, tu és Pedro, sobre esta pedra, porque Pedro significa rocha, pedra, eu vou edificar a minha igreja. Meus queridos irmãos, já falei para vocês, já lembrei vocês de que Pedro era um homem simples. E Pedro, na convivência com Jesus, junto com os demais colegas, companheiros, apóstolos, ele não foi uma pessoa que teve uma convivência harmoniosa e gostosa com Jesus, não. Em muitos momentos, né, Jesus ele vai ter uma certa discordância, um certo embate com Pedro, né? Uma das passagens mais fortes, né, quando Jesus está se aproximando de Jerusalém e diante da possibilidade real dele ser crucificado, e isso podendo sobrar também para aqueles que o seguiam, que aliás sobrou, Pedro ele vai pedir para Jesus que não deveria ir lá, sabendo que ia ser perseguido pelos homens, né? E Jesus vai chamar Pedro de Satanás. E é justamente Pedro que vai negar Jesus. Bem na hora H que Jesus mais precisava, Pedro vai negar Jesus. A gente conhece essa história, né? Mas aqui o relacionamento de Pedro com Jesus, ele revela uma outra dimensão, de que Jesus enxergava em Pedro exatamente essa pessoa que poderia ser o grande representante do grupo, o grande representante da igreja. E a gente sabe que após a morte de Jesus, Pedro vai viver de uma maneira bastante digna, bastante intensa, essa missão, né, de cuidar da comunidade, de fazer com que a igreja pudesse não se afastar do grande mandamento que Jesus, enquanto vivo, havia passado para eles, de continuar o trabalho de levando a palavra, de anunciando o evangelho. Nós sabemos que Pedro, naquele período, eles vão passar por muitas perseguições e Pedro vai pagar, ele vai passar pelo mesmo caminho que Jesus passou, ele vai pagar com a própria vida, o fato dele ser seguidor de Jesus. Mas é interessante a gente lembrar aqui um fato de que Pedro, na hora da sua crucificação, ele vai pedir uma última coisa, né, para os seus torturadores, para o imperador Nero, que ele não fosse crucificado assim como o seu mestre foi crucificado. Ele não se sentiu digno, né, de ter a mesma honra que o próprio Jesus teve. E ele pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo, e assim foi feito. Pagou com a própria vida. Mas eu não poderia aqui também deixar de destacar a grande figura de São Paulo. São Paulo, enquanto Jesus vivera, ele era alguém que estava a serviço do Império Romano. Diferente de Pedro, São Paulo era um homem estudado, era um homem preparado para a vida. Ele, além de
ele além ou melhor, de judeu, São Paulo ele era um cidadão romano, porque ele estava a serviço do império, inclusive, né? Ele estava ao lado daqueles que perseguiam, que maltratavam, que torturavam e que exploravam as pessoas. Aliás, até no dia do apedrejamento do diácono Estevão, São Paulo não tinha passado pela experiência da conversão e ele presenciou, né, o assassinato do diácono Estevão. Mas conhecemos a história, né, de que como Deus escreve certo por linhas tortas, né? Paulo estando a caminho de Damasco, né, a serviço do Império Romano, ele então cai do cavalo, é uma metáfora para mostrar que Deus ele muda a trajetória da vida das pessoas, da nossa vida, quando Deus ele bem quer fazer isso, né? E São Paulo, ele ao passar pela experiência da conversão, ele deixa de ser perseguidor e passa a ser perseguido por causa do Evangelho. Mas a grande importância de São Paulo é que, em função da sua capacidade intelectual, da sua preparação, São Paulo ele vai ser um instrumento, né, de expansão do Evangelho naquele período. Foi através de Paulo que o Evangelho atingiu o coração do Império Romano, atingiu todas as regiões. E, aliás, São Paulo, por onde passava, ele fundava as comunidades cristãs e depois ele acompanhava essas comunidades escrevendo cartas, né? São as epístolas que nós conhecemos hoje, né? As cartas de São Paulo apóstolo. Né? Aliás, ele escreveu 13 cartas, né? Enquanto São Pedro escreveu apenas 2, ele escreveu, né, 13 cartas. Meus queridos, essas duas figuras, né, profundamente comprometidas com o compromisso de anunciar o Evangelho, São Pedro a seu modo e São Paulo também a seu modo, representam para nós as duas grandes referências que nós deveremos ter enquanto batizados, enquanto seguidores de Jesus. Se naquele tempo eles passaram por muitos desafios, dificuldades e perseguição, eles souberam resistir até o final, não traíram aquilo que eles abraçaram. Então hoje essas duas figuras servem como modelo de referência para a vida de todos nós, que também ao viver aquilo que o próprio Jesus quer de nós enfrentamos também situação de rejeição, de muitas vezes incompreensão, mas Jesus ele vem nos dizer por meio desses dois apóstolos que nós não devemos desanimar não, que a nossa missão é levar o nosso testemunho, é levar o Evangelho, viver intensamente esta graça de Deus, mesmo que isso custe caro na nossa experiência, mas que a igreja ela acontece por meio de cada um de nós. Então pensamos nesta festa dos apóstolos São Pedro e São Paulo, que eles possam continuar intercedendo sempre por nós, nos ajudando a ter uma fé cada vez mais autêntica, e que o anúncio do Evangelho, o testemunho do Evangelho, ele possa acontecer por meio de nossas vidas, e que assim podemos efetivamente, de forma direta, contribuir para que este nosso mundo seja o lugar e o sinal da graça de Deus. Que Deus abençoe você, abençoe sua família, tenha uma santa semana e até o próximo domingo.